Boa noite, Fala, meu amigo. professor. Tudo bem? Tu- Certo? Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certo também. Acho que já podemos começar, né? Vamos lá, você que manda, você que manda, Vamos lá. você que é o dono da noite agora, a estrela. Então vamos lá. Então, boa noite aí O para quem está nos pessoal, o pessoal, assistindo. o pessoal tá te cobrando um app aí, você vai ter que fazer esse app, hein? Vamos fazer, vamos fazer. Então, boa noite para quem está aí prestigiando a gente. Obrigado. Para mim é uma grande honra poder conversar com o professor Baroni aqui no nosso canal. Assim, do mercado financeiro, ele é uma das pessoas mais excepcionais que eu já conheci. Um cara muito humilde, muito inteligente. Se hoje o status ele está numa posição que está, foi porque o professor Baroni abriu as portas para a gente lá no início, conversou comigo, deu dicas. Então, muito obrigado pelo carinho aí, professor. Para mim é uma coisa que eu já posso cortar da minha lista aqui de coisas a fazer na vida. Ô, Stefano, você sabe do carinho que eu tenho por você, você me elogiou aí, mas na verdade o elogio é seu. Você que realmente é uma pessoa genial, você que realmente é uma pessoa que eu aprendi a admirar pela simplicidade e pela competência. Gosto demais do pessoal do FIS, gosto demais do pessoal do Funds. Abraço para todo mundo, Leandro, Jacinto, Carlos, pessoal do Clube FI, meu grande amigo Rodrigo Cardoso, todo mundo. Mas eu tenho um carinho especial pelo Status Invest por causa de você, porque você realmente sempre se mostrou uma pessoa solícita, ultra humilde, que tem uma capacidade de enxergar as necessidades das pessoas de uma maneira incrível, e quem te encontrar um dia pessoalmente vai entender o que eu estou falando. Então você é uma pessoa que eu brinco, né? Eu tenho 2 filhos, mas se você fosse um terceiro filho, eu ficaria muito orgulhoso, porque o seu coração é do tamanho do mundo. E no mundo de hoje, é muito raro encontrar pessoas desta forma, entendeu? Que tem essa humildade e essa competência, e o Status Invest, a meu ver, vai ser um dos sites mais demandados, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, e eu tenho absoluta convicção, daqui 5, 10 anos, se o Status Invest for talvez entre os 3 maiores sites do Brasil, você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Então, parabéns, você está comemorando 100 mil seguidores, e eu tenho certeza que vai ser 200, vai ser 500, vai ser 1 milhão, porque você merece todo esse sucesso, e conte comigo no que precisar, tá bom? Sim, espero, professor. Muito obrigado. Então, professor, hoje mais cedo a gente abriu uma caixa de perguntas para os nossos seguidores, né? Então a gente vai tentar responder hoje alguma das perguntas que foram mais recorrentes aí sobre fundos imobiliários. A primeira, a gente ficou sabendo aí que a Suno vai lançar um índice sobre fundos imobiliários. Então a grande questão é qual a deficiência que o Suno 30 ele busca corrigir no mercado, assim. Na verdade, o IFIX ele é um índice que ficou parado no tempo. Agora vai ter algumas mudanças, mas eu acho que ele ainda tem uma certa dificuldade de dialogar com essa indústria moderna. Então, dentro do IFIX, você ainda tem fundos que nunca mais fizeram emissões, fundos que têm um patrimônio muito pequeno, que têm uma liquidez bastante reduzida. Ele não dialoga mais com esta realidade hoje do mercado. E o Suno 30, seria a Champions League do mercado, ou seja, quem está ali no Suno 30 é porque está olhando para o futuro da indústria. E nós tivemos alguns cuidados, né? O primeiro cuidado é que não tivesse monoativo, o segundo cuidado é que não tivesse fundos de fundos. Não temos absolutamente nada contra fundos de fundos, mas entendemos que ter um fundo de fundo dentro de um índice, você criaria uma sobreposição e um choque, e não teríamos um fundo, um índice, desculpe, puro sangue. Então o fundo de fundo ele seria o equivalente ao multimercado. Não tem muita lógica você ter um multimercado dentro do Ibovespa. O multimercado foi feito justamente para bater o Ibovespa, para ganhar do Ibovespa. Sim. Então, a ideia é essa. Outra questão, a gente colocou pesos iguais, porque nós entendemos que ainda tem muita assimetria no mercado do ponto de vista de capacidade de captação. Então, assim, se você pega um Kinea, ele tem condição de fazer
3, 4 emissões nos fundos deles e captar R$1 bilhão em cada um. Contrapartida, outros administradores, fundos menores, gestores menores, que têm uma ponta de distribuição menor, ele teria essa dificuldade. Então, o Suno 30, ele é mais democrático, ele é mais justo, e ele mostra para que lado a indústria de fundos imobiliários está se desenhando. Pois bem, não tem viés analítico, não é? O Baroni gosta ou não gosta de algum fundo, não existe isso. Foi baseado num algoritmo, onde a gente pegou os 30 maiores fundos, que pagou dividendos nos últimos 12 meses, que tem pelo menos mais do que um ativo no portfólio, então, e colocamos uma régua de corte. Então vai ser muito normal, a cada 3 meses, quando a gente fizer rodar esse algoritmo de novo, vai ser muito normal você ter uma troca ali, uma dança das cadeiras, talvez ali entre 3 ou 4 posições, né? Alguns fundos aí a gente já tem convicção de que ele vai entrar, ele só não entrou porque eles ou não estavam no IFIX ou não tinham pago ainda 12 meses de distribuição, o que a gente acredita que em questão de tempo vai se corrigir. Então, a brincadeira que eu faço para encurtar e resumir a conversa é que o Suno 30 ele nasce muito bom e ele vai ficando melhor com o tempo. Aquela historinha do panela velha que faz comida boa. Na medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando melhor. Lembrando que isso é um índice, tá? Ele não é um fundo, ele é um índice. Então, assim como o IBOV, amanhã pode surgir ETFs, fundos que queiram replicar, mas a ideia da Suno foi ter criado esse índice de referência, tá? E esse algoritmo que você falou, ele, por exemplo, ele vai estar disponível se eu quiser calcular a composição? Ah, sim. Eu vou, na verdade, conseguir já tá. calcular facilmente? Se você entrar, bom, na verdade, sim, está disponível. A questão é só não sei se as pessoas vão conseguir fazer, né? Porque você tem que ter uma ferramenta minimamente profissional, por exemplo, até uma sugestão ao vivo para você. E você possa replicar esse algoritmo para os seus, para as pessoas que acompanham o seu trabalho. E você pode, aí sim eu acho que você, pelo fato de ser um profissional e consegue usar a tecnologia a seu favor, consegue fazer exatamente aquilo que está lá no Suno 30. Se você entrar no Suno 30, jogar no Google, você vai chegar num PDF que tem, é tudo muito claro, a gente não tem... Aliás, o índice, até para ser aprovado na B3, você tem que deixar bem claro esse algoritmo. A questão é que se você não tem uma ferramenta profissional que você vai filtrando, você talvez não consiga replicar. Então a minha sugestão, inclusive, para você, Stefano, é que em algum momento o Status Invest passe a gerar esse Suno 30 automaticamente, porque é perfeitamente replicável, tá? Sim, vamos estudar a possibilidade de incluir. Bacana. Conversa com o pessoal de TI da Suno, que eu tenho certeza que eles vão conseguir te explicar isso melhor. Pode deixar que eu vou conversar. A gente vai incluir lá no Status Invest para facilitar o pessoal para ter um índice mais moderno, né, de referência. É isso que eu ia te dizer. O objetivo do Suno 30 não é ganhar de ninguém. O objetivo do Suno 30, até fica um desafio para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, é que daqui um ano você vai falar assim, a minha carteira ganhou do Suno 30? Pô, legal, ganhei. Então significa dizer que eu estou rodando acima da média moderna. É isso. O IFIX seria uma média mais defasada. O Suno 30 é uma média mais moderna. Então, o IFIX, inclusive, está passando por alguns ajustes e quero crer que ele vai se modernizar, o que é ótimo para a indústria. Aliás, tem outros players que desenvolvem, o Banco Inter fez isso, XP fez isso, a Suno fez isso, o IFIX está melhorando. Eu acho isso fantástico, porque a indústria está se desenvolvendo, né? Aí cada uma vai buscar uma indicação aí no seu índice. Ah, se amanhã eu quiser fazer um índice só de fundos de shopping center, beleza, eu crio isso, patentio isso na B3 e a partir de agora eu tenho um índice de fundos. Aliás, eu vou até generalizar, fundos de varejo. Todos os ativos que forem relacionados no varejo vão estar dentro desse índice. Então eu posso criar índice de properties. Tudo que for propriedade física eu posso criar. Então, enfim, ele está em processo de registro na B3. Logo, se Deus quiser, e ainda esse ano, a gente vai conseguir entrar no home broker e colocar lá, tipo, Suno 3, sei lá, SN, sei lá, alguma coisa assim, 3. Aí você vai conseguir acompanhar, igual você digita IFIX, igual você digita IBOV, entendeu? Sim. E vai ser cada vez mais interessante os gestores dos fundos de fundos, por exemplo, começarem também a colocar nos seus relatórios. Olha, nossa performance foi essa, nós ganhamos do IFIX, ganhamos do Suno 30, ganhamos do Banco Inter, ganhamos do da XP. Então isso, aliás,
joga a régua da indústria para cima. Eu acho que isso é o mais importante. A grande diferença do Suno 30 é que o Suno 30 seria o índice mais focado naqueles fundos que estão alinhados com o crescimento da indústria. Esse é o grande diferencial competitivo. E no mesmo índice você tem papel e tijolo, que é 85%, 88% da indústria de fundos imobiliários no Brasil. Então, a essência é essa. Aliás, desculpa, pode ter e possivelmente terá, logo, logo, fundo de desenvolvimento também. É porque, quando você joga o algoritmo, a gente conseguiu ver quem ficou ali na 31ª, 32ª, 33ª, né? Então, sim, eu quero crer que logo, logo nós vamos ter um fundo de desenvolvimento pulando para dentro. Então, eu não vou falar nada porque não depende de mim, depende do gestor, de crescer o fundo, etc. Então, possivelmente vamos ter. O pessoal está perguntando muito, gente, o Suno 30 não é uma cota, um fundo imobiliário, não, é um índice de referência. Então, exatamente. Você não vai conseguir comprar ele diretamente, você vai acompanhar esse índice de referência, igual o IFIX, o IBOV. Isso. Professor, uma pergunta recorrente também, que o pessoal aí, esses últimos tempos tem andado bem preocupado, né? Qual que é o impacto dessa pandemia na indústria de FIIs? Em questão, assim, o home office, que tá, essa possibilidade do home office que está muito em alta, o fluxo de pessoas no shopping, como você tem enxergado isso? A pandemia, né, o impacto da Covid, ela afligiu muito as pessoas, né? Ela mexeu muito com a cabeça das pessoas, mudou muito o comportamento das pessoas. Obviamente, ao mudar o comportamento das pessoas, você gera efeitos colaterais na economia, né? Então, o que eu posso dizer para você é que a indústria de fundos imobiliários, em geral, ela teve um baque aí na faixa de 20% a 25% nas suas distribuições mensais. Então, o estrago da Covid foi 1/4 da indústria de fundos imobiliários. Tá? Bom, se a gente coloca a lupa e analisa caso a caso, você vai perceber que aqueles fundos que mais sofreram são hotéis, shoppings e lajes corporativas. Hotéis e shoppings por questões óbvias, ou seja, você simplesmente fechou, né? O shopping está reabrindo, mas os hotéis ainda, muitos deles ainda fechados, e laje corporativa pela questão do home office, que gerou um efeito colateral, como se o home office fosse agora a última tendência de Paris, né? O pessoal brinca, né? A última tendência de Paris, e que todo mundo a partir de agora vai trabalhar em home office. Eu acredito que tudo se resume a uma pandemia como essa. Claro, a gente nunca teve essa experiência, mas pelo que a gente está percebendo é que uma coisa é você ser levado a isso, outra coisa é você ser obrigado a isso, e outra coisa é você ter a opção disso. Hoje, eu não posso ir ao shopping com os meus filhos sem máscara para brincar, correr, levar 2, 3 amiguinhos para eles entrarem naqueles parquinhos, naquelas piscinas de bolinha, ficar lá 2 horas, sair de lá suadinho, cansado, e eu não posso fazer isso. A partir do momento que eu tiver a opção de fazer isso e não quiser, é outra história. Então, vamos lá. Se eu fecho o olho, acordo em 2021, em algum momento da história em 2021, com uma vacina, com uma imunização, com os ambientes muito mais seguros e com as pessoas muito mais confortáveis, eu não acredito que ninguém nunca mais vai numa churrascaria, que ninguém nunca mais vai numa pizzaria, que todo mundo vai querer ficar trabalhando dentro de casa com o menino gritando, cachorro latindo, e internet, cai e volta, e para você resolver uma coisa, você liga para um, liga para outro, volta na ligação do outro. Cara, eu ligo o computador 6h30, 7 horas da manhã e desligo 10h30, 11 horas da noite. As pessoas perderam a referência do tempo. Você acha que isso não vai gerar passivos trabalhistas seríssimos? Claro que vai. Hoje nós estamos num cenário de pandemia, não adianta você querer processar empresa, empregador, sei lá, não vai resolver. Mas daqui a um tempo, quando você tiver a volta da normalidade, você começar a ligar para o seu funcionário 8h30, 9 horas da noite, isso é um assédio moral que vai gerar multas caríssimas, a brincadeira vai acabar rapidinho. A partir do momento que eu puder levar meus meninos para correr de novo em shopping, brincar, você acha que eu não vou levar? É óbvio que eu vou levar. Então eu acho que as pessoas levaram, e isso é justificável pelo comportamento mental, de que o shopping, por exemplo, se eu tenho um fundo de imobiliário de um shopping que paga lá 6% ao ano, pensando num cenário pré-pandemia, e aí de repente a cota dele está negociando 30%, 40% abaixo, horas,
O que o mercado está dizendo? Que os shoppings vão ficar pagando quase nada até 2024, 25, 26. Aí eu te pergunto, Stefano, você acha que isso faz sentido? É claro que não. Entendeu? Sim, você acha que a laje corporativa, mesmo que você tenha o impacto da pandemia com o home office, você acredita que nunca mais as empresas vão ocupar suas áreas, vão começar a ter reuniões de novo, vão ter negócio, tudo vai ficar só home office? Então, assim, me parece que as pessoas são levadas a tomar decisões definitivas num cenário não definitivo. Se você virasse para mim que esse vírus ficaria para agora, para o resto da vida, que a humanidade não conseguiria superar o vírus, eu posso até concordar com você. Mas eu acho que nós estamos numa questão de tempo, é uma questão de quando. Nós vamos sair desse problema, a questão é quando. Então, para eu não querer ficar fazendo apostas para 2020, na minha cabeça eu desloquei tudo para 2021. Na minha cabeça, tudo. Na minha cabeça, o que eu tenho falado para os clientes, o que eu tenho falado para as pessoas é desloque para 2021. O que vier em 2020 é lucro. Se vier uma vacina em 2020, é lucro. Se a vacância do seu fundo não aumentar tanto assim, ou aumentar marginalmente alguma coisa, é lucro. Se o seu fundo ainda distribuir alguma renda, é lucro. Então, tudo que vier em 2020 é lucro. Porque aí você corta os efeitos da pandemia de curto prazo e entende que isso é um processo que vai se recuperar. Agora, se essa crise tiver outras derivadas, e essa derivada for para um cenário de economia enfraquecida, inflação, sistema monetário fraco, e aí você tem um problema estrutural, aí é outra história. Mas aí a gente não está falando mais de uma crise sanitária. Nós estamos falando de uma crise fiscal, econômica, de crédito. Esta me preocupa muito mais. O que isso quer dizer? Os governantes, não só do Brasil, mas do mundo, não terem a sensibilidade de gerenciar essa crise com o devido detalhamento técnico. Infelizmente, essa crise, e eu não vou entrar nessa discussão, infelizmente essa crise ela acabou indo muito mais para o viés político. E aí isso me preocupa mais. Se você conseguir retomar para o viés técnico, você tem várias pessoas competentes que podem tirar a gente dessa crise aí ao longo de 2021. Esse é o meu medo. Então, não estou com medo de home office, não estou com medo de... Eu estou com medo de shopping ficar aberto, fechado, aberto, um pouco tempo. Isso tudo vai se resolver. Vacinou, resolveu. O problema que eu vejo é um agravamento da crise fiscal, da crise financeira. Aí é outra história, tá? Sim. E pelo menos essa é uma opinião minha, né? Não são todas as áreas que permitem um home office. Então não é como se o home office fosse 100% e os inquilinos do prédio fossem sair todo mundo de uma vez. Então, eu estou aqui morando em São Paulo, inclusive conversando com o pessoal, assim, você vê até casos de empresa que estão expandindo, estão alugando lugares maiores para trabalho. Então, assim, na minha opinião, é só uma coisa temporária, assim mesmo, que vai se reorganizar e a laje corporativa, ela não vai perder a relevância dela. Exatamente. Assim, agora o que a gente vai ter que saber diferenciar é laje corporativa bem localizada e laje corporativa em regiões secundárias, terciárias, né? Esses já estavam sofrendo. Então, saber separar aí o joio do trigo. Então, outra questão interessante que também está muito em alta aí ultimamente, que o pessoal está perguntando bastante, e a gente pode falar rapidinho aqui sobre, é a tributação dos FIIs. Qual que é o impacto da tributação dos FIIs? Esse é uma encrenca, hein? Esse é uma encrenca porque se vier uma tributação sem contrapartida nenhuma, né, a situação ficaria desconfortável, porque você veja bem, nós temos uma indústria em formação. Eu digo que, e tenho absoluta convicção, cara, em 2016 nós tínhamos 90 mil investidores. Hoje nós temos 900 mil. Então eu falo que a indústria começou em 2015 para cá. Foi quando a gente começou a querer colocar a cabeça para fora da crise, daquela recessão, que estava impeachment, lembra dessa história toda? Que aí os juros começaram a baixar. Então eu falo que a indústria começou mesmo da maneira ajustada, com times que têm expertise imobiliária, de 2016 para cá. Tá? E aí, se você vem, então hoje nós temos 900 mil investidores, o mercado cresceu 10 vezes.
Se você tributa agora, é como se você estivesse dando uma paulada numa criança. Eu, particularmente, acho que pode tributar fundo imobiliário? Pode, mas espera a indústria amadurecer. Espera você ter um patrimônio multibilionário. Espera você ter uma base de investidores grande. Espera você ter um aparelhamento maior por parte dos gestores e administradores. Você dá uma paulada agora na cabeça do fundo imobiliário, você está impactando o mercado imobiliário e agrícola ao mesmo tempo, porque é a mesma legislação. Então seria um caminho muito equivocado e para arrecadar a mixaria, que não vai resolver nada. Né? Agora, Baroni, o que você chama de contrapartida? Vamos tributar, mas vamos preservar o estoque. Vamos preservar quem já era cotista até uma determinada data. Vamos preservar os fundos que já fizeram emissões até uma determinada data. Aí você começa a ter alguma regra de transição. Então, o melhor cenário seria não tributar agora e esperar a indústria crescer. O cenário intermediário, fazer como uma regra de transição. E o pior cenário seria vir como uma canetada do nada, sem contrapartida nenhuma, e falar, aceita aí, e é isso. É o que eu tenho para hoje, entendeu? Vamos ver. Por sorte, nós temos aí hoje o Selic sendo reduzido para 2%. Os fundos imobiliários ainda na média pagam em torno de 6% a 7% ao ano. Líquido de inflação, né? Porque em tese o fundo imobiliário ele absorve a inflação no longo prazo, em tese, isso não é teoria plena, mas em tese. Então, na média, nada, nós recebemos aí 2, 3 vezes mais do que a Selic. E o que é inédito, né, Stefano? O que é inédito. Sim. Então, assim, isso nunca aconteceu. Então, me parece que a gente ainda tem aí uma gordura e uma margem de segurança. Então, mesmo que venha o pior dos cenários, está vindo num momento de juros muito baixos e que você olha para o lado e fala, beleza, eu estou tributado aqui, mas eu olho para o lado, eu estou recebendo real negativo, né? Para onde eu vou correr? Então, a impressão que eu tenho é que, mesmo que venha o pior cenário, a gente ainda tem uma luz no fim do túnel. Baroni, no pior cenário, quanto tempo a indústria de fundos imobiliários demoraria para se recuperar? Aí que entra a vantagem dos fundos que fazem emissões frequentes. Porque as novas emissões traria dinheiro novo e você conseguiria comprar a preços melhores de tal forma que compensasse parte dessa perda tributária. Então vamos falar de CRI, porque fica mais fácil. Se antes eu estava comprando um CRI a inflação mais 6,5%, 6%, eu agora vou querer comprar um CRI a inflação mais 7,5%, 8%, para compensar essa diferença da tributação. Então, me parece que os fundos monoativos, eles sofreriam muito mais. Inclusive com o risco de takeover, que a gente fala, que é o encerramento do fundo. Porque raciocina comigo, o fundo está negociando a R$100, o valor patrimonial a 105, 110. Tributa, a cota cai para 80. Horas, se a cota cai para 80 no mercado, o valor patrimonial dele é 105, 110, o que eu como cotista vou querer fazer? Chamar uma assembleia, virar para o administrador e falar, administrador, por favor, venda o prédio no mercado real e me devolve os 110, pô. Já que eu estou no patrimonial, me devolve os 110. Eu pelo menos recupero 20, 25 reais por cota com esse cenário. Então os fundos monativos eles seriam evaporados com takeovers e chamadas de assembleias para liquidação de fundo. É uma visão que eu tenho. E é uma visão, a meu ver, é muito coerente. Porque se eu fosse cotista de um monoativo, eu ia querer isso. Pô. Eu vou perder 30 reais por cota porque tributaram, me vende, me devolve o dinheiro e eu invisto em outra coisa. Pelo menos eu recupero o meu principal, o meu patrimonial. Não é? Isso não é não é um descaso que eu estou falando, não é uma acusação que fundo monoativo seria ruim. Pelo contrário, ele teria uma válvula de escape, às vezes até mais fácil. Né? Até mais fácil. Os fundos multiativos, eles teriam que chamar muito capital para correr atrás de bons negócios, até você equilibrar o jogo de novo. Então, aconteceria duas coisas diametralmente opostas. Um teria que ganhar mercado e o outro teria que sumir do mercado. Entende? Então, essa é uma visão minha bastante assim, honesta. Se isso vai acontecer ou não, não sei, mas me parece bem sensato o que eu disse. Me parece, tá? Sim. É uma outra coisa que o pessoal perguntou bastante, assim, eles perguntaram basicamente quais seriam os critérios para escolher um fundo imobiliário. Só que eu queria me aprofundar um pouco mais, porque
a gente tem fundos de vários segmentos, né? Então a gente pode falar rapidamente aí qual algum critério para escolher um bom fundo de papel e um bom fundo de tijolo. Tá, antes disso, eu só responder que o pessoal está meio desesperado aí, queda do BCFF. Gente, queda do BCFF é porque a renda caiu, ele estava inflado, então voltou no nível, você tem um fundo que estava pagando 0,56, 0,57, né, 0,52, 0,57, estava fazendo ganho de capital para todo lado, veio a pandemia, a renda caiu para 0,40 e a renda real dele está 0,30. Então, me parece que é um reflexo da renda real do fundo que está bem abaixo daquilo que estava no cenário pré-pandemia. Ponto. Tá? É isso. Tem problema com fundo? Não. Tem problema com gestor? Não. Tem alguma? Não. Só isso. Único e exclusivamente isso. Fundo de fundos, ele é fundo cíclico. Se o mercado está andando de lado ou para baixo, ele tende a sofrer mais. Como de março para cá o mercado andou de lado e para baixo, ou na verdade mais para baixo do que de lado, os fundos de fundos sofrem mais. Baroni, mas tem outros que não caíram tanto, é porque tinha lucro muito acumulado nos primeiros 2 meses e meio do ano, tinham vendido propriedades e aí ganhou um ganho de capital absurdamente alto, e isso deu combustível para ele segurar o patamar de distribuição, tá? Então essa é a grande diferença do BCFF para alguns outros fundos. O BCFF ele fez ao contrário, ele estava com muito caixa, o que poderia ter sido aproveitado na pandemia, mas o gestor foi muito cauteloso, entendendo que essa crise está longe do fim. É uma visão do gestor, por isso que eu falo, já respondendo a sua pergunta. Quais são os critérios? Eu acho que tem que ser um tripé aí, né? Um tripé entre gestão, histórico, tá? Qualidade dos ativos. E como é que você mede a qualidade dos ativos? Depende. Se você está falando de um prédio corporativo, você tem que olhar as especificações técnicas, localização, acesso a transporte público. Se você está olhando um galpão, você tem que olhar o acesso por rodovias, por caminhões, capacidade de carga, peso, pé direito, né, que é a quantidade de peso que ele aguenta dentro do galpão. Você tem que olhar se esse galpão está servindo regiões e micro-regiões. Você tem que olhar se esse galpão está atendendo locatários de primeira linha, segunda ou terceira, que faz muita diferença, porque se você tem um galpão que está atendendo um locatário de terceira categoria, o que isso quer dizer? Que esse galpão está defasado. Barão, o que é o locatário de terceira categoria? Você vê o locatário, você nunca ouviu falar, você vai fazer uma pesquisa, uma empresa pequena, uma indústria pequena, ou uma operadora pequena, é diferente de você ver lá uma Ambev, uma BR Foods, enfim. Então, eu acho que o importante é que você tenha esse discernimento. E para fundo de CRI, essencialmente, você tem que ter um discernimento que a análise de crédito é uma análise bastante matricial. Ou seja, você tem score. Da mesma forma que para emprestar dinheiro para um médico bem-sucedido que ganha 50, 100 mil por mês, que não tem dívida nenhuma e 3 milhões aplicado no banco, é diferente de um estudante que não tem crédito nenhum, que não tem emprego e, enfim, tem avalista e etc e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a análise de crédito corporativo, a análise de crédito pulverizado, depende muito do time de gestão que trabalha com crédito e o histórico desse pessoal. Por sorte, o mercado de fundos imobiliários no Brasil, ele se desenvolveu de uma maneira sobreposta. Se eu tirar, talvez, Quineia da jogada, porque Quineia nasceu fazendo o que a gente chama de CRI exclusivo, dentro da mesa do Itaú, os outros, eles conversam muito entre si, são equipes muito sobrepostas. Você vai pegar um CRI, por exemplo, do Iridium, você vai encontrar uma parte dele no Veritá, você vai encontrar uma parte dele na RBR, você vai encontrar uma parte dele no BS, e por aí vai. Então, a mesa de crédito no Brasil, de CRI, ela se sobrepôs. Daqui a alguns anos, à medida que esses fundos de CRI crescerem, todos eles vão caminhar para aquilo que o Quineia é hoje, que é você ter um cheque grande e que você dá conta de chegar, estruturar uma operação de 200 milhões de reais e cacifar 200 milhões de reais. O problema é que se você pegar um fundo hoje de patrimônio de 500 milhões e cacifar 200, você vai ficar com uma exposição de quase 50% num crédito só. Ninguém faz isso.
Então você tem que fatiar e espalhar esse crédito em vários fundos. À medida que esses fundos crescerem, né, hoje você pega fundo do Quineia, é tudo patrimônio de 4 bi, né, 3 bi e meio, 4 bi, o menor é 1 bi. Então, daqui a pouco, os fundos de CRI vão todos serem de 2, 3, 4, 5 bilhões de reais. E aí o cheque vai ficar maior e aí sim o gestor vai ter que ser avaliado pelo crédito dele. Aí eu vou pegar o Iridium, quantos defaults eu tive no Iridium nos últimos 5 anos, 10 anos? Quantos defaults eu tive no Mauá? Quantos defaults eu tive no Veritá? Quantos defaults eu tive no VBI? E aí você vai fazer uma análise histórica. Então hoje é muito mais fácil, porque você tem uma indústria sobreposta. O diferencial está na capacidade daquele gestor de fazer uma gestão ativa e gerar resultados adicionais para o cotista e conseguir equilibrar entre high yield e high grade, né, que seria baixo risco e alto risco, para entregar um resultado melhor. Então, eu falo que a diferença está na, sabe, corrida de cavalo, cabeça a cabeça? Então hoje o mercado de CRI ele é cabeça a cabeça. Você tem... É o detalhe que faz a diferença. É o gestor que tem um relatório melhor. Se você me permite fazer um comentário, professor Ana, hoje no Status Invest a gente está melhorando cada vez mais nossa base de CRIs. Então hoje a gente está com mais de 50% da base cruzada. Então quem entrar lá no Status Invest, num fundo de papel, por exemplo, for lá descer até na parte dos CRIs que eles investem, ele consegue ver o detalhe do CRI, rating, exposição e quais os outros fundos que também tem posição naquele FIIs. Então dá para fazer esse cruzamento bem bacana, quem está exposto lá. E a gente vai melhorar essa base até chegar no final do ano bem bacana para o pessoal ver. Exatamente, é isso aí. Professor, rapidinho aqui, vamos para o lado contrário agora. A gente perguntou os critérios para escolher. Tem alguma coisa que quando você vê num FII, você evita de cara, assim? Você sai fora? Não, assim, o que eu digo é que algumas coisas você tem que olhar com mais critério, né? Então, quando você entra no empreendimento, olha o empreendimento, e é um empreendimento, assim, fácil de ser replicado, um empreendimento que tem um acesso mais difícil, empreendimento que quando você faz um estudo mais aprofundado, as especificações técnicas são segunda e terceira grandeza, não é que eu evito, mas eu coloco numa camada de baixo de análise, entendeu? Eu prefiro estar próximo daqueles fundos em que você olha e tem mais segurança no portfólio. Sabe, eu gosto, com mania de professor, tá, Stefano? Desculpa, mas é mania de professor, Stefano. Sem problema, estamos aprendendo aqui. Sabe aquela coisa do tipo, você vai comprar um carro usado e de repente você olha, a placa é da cidade que você está dentro de uma garagem, de uma concessionária ou de uma garagem que você já conhece há muito tempo. O carro você olha, o estofado está bem conservado, você olha a quilometragem, está coerente. Eu falo que um carro com 50, 60 mil quilômetros por rodar, vai ter uma amassadinha aqui, outra ali. Você sabe aquela coisa quando você vai ligando os pontos e fala, poxa, me parece coerente? É a mesma coisa de você chegar para comprar um carro usado e as coisas não batem. É uma placa de uma cidade a 5 mil quilômetros de onde você está. Estou exagerando para todo mundo entender. Você vai ver a procedência, já venderam aquele carro talvez 3, 4, 5 vezes, no intervalo de 2, 3 anos. Aí você vai ver o carro, ele tem um estofado que está muito gasto para a quilometragem que ele está. Aí você vai ver, a pintura está brilhando demais, você vê que aquilo ali é nitidamente um polimento e não é uma conservação. Então eu falo que fundo imobiliário é mais ou menos isso. Então essa sensibilidade, você se desenvolve com o tempo. Então você começa a conversar com o gestor. Quantas vezes, às vezes a gente conversa com o gestor que está apresentando um fundo para a gente, um IPO ou alguma coisa, que a gente fala assim, cara, vamos esperar essa coisa ficar de pé, deixa rodar, depois a gente vê, depois a gente avalia. Sabe, são pontos que às vezes a gente não liga, entendeu? Ah, aquele ativo é muito bom, aí você conversa com outra pessoa, você vai ligando uma coisa com outra, não, aquele ativo era do fulano de tal, esse cara era dono desse imóvel há muitos anos atrás, aí ele vendeu, aí uma empresa foi lá e fez um retrofit, mas teve problema no projeto, sabe? Essas coisas eu falo que são a sensibilidade de quem respira. Quando alguém me pergunta qual que é a minha credencial para falar de fundo imobiliário, eu falo que é uma só. É respirar fundo imobiliário 24 horas por dia.
eu falo de fundo imobiliário quando eu acordo e quando eu vou dormir. É igual aqueles boleiros, né? O jogador de futebol que fala de futebol o dia inteiro. Entendeu? Então eu falo de fundo imobiliário o dia inteiro. Então você vai desenvolvendo uma sensibilidade que às vezes é difícil você transferir para todo mundo de uma vez só. Então quando eu faço essas lives, quando eu interajo com as pessoas, a ideia é que a gente vai passando isso, calibrando isso em cada um deles, entendeu? E aí vem uma ferramenta como o Status Invest. Eu acho que a grande vantagem de uma ferramenta Status Invest é que ela parametriza o estudo. A sensibilidade, o entendimento, a visão é uma coisa subjetiva, e aí você vem com o Status Invest com uma análise mais objetiva, bate as duas no liquidificador e monta a sua carteira. Sim. E uma coisa que eu sempre falo é que quem assina Suno não é para saber o que ele vai comprar, o que ele vai vender. Eu acho que isso é o de menos. Eu acho que quem assina Suno é para aprender a analisar e que ele vai continuar assinando por 1, 2, 3 anos para ele confirmar aquilo que ele já sabe. Ou seja, ele vai estar próximo da gente, entendendo que estar próximo é a maneira dele se manter atualizado. Entende? Eu não quero, eu até tenho brincado cada vez mais com isso, eu não quero ter 200 mil seguidores no Instagram. Eu quero ter 200 mil formadores de opinião no Instagram. Se eu pudesse trocar aquele nome de seguidor para formador de opinião, eu quero ter 200 pessoas que estão prontas para discutir fundo imobiliário comigo, para debater fundo imobiliário comigo. Eu não quero vaquinha de presépio que fica, sim senhor, Baroni, você está certo. Não, eu quero pessoas que justamente tenham o seu senso reflexivo. Porque nem tudo que eu falo vai estar 100% alinhado com aquilo que você pensa. Sim, agora, se nós dois estivermos convergindo para o mesmo ponto de análise, significa dizer que eu cumpri o meu papel e você está desenvolvendo bem como um gestor da sua própria carteira. Porque, afinal de contas, quem vai dar a ordem de compra ou venda vai ser você. Entende? Então, esse é o grande ponto. Professor, a gente está chegando no finalzinho da live aqui. Vamos fazer um bate-volta rapidinho aqui, uma brincadeira. Vai lá. Bacana. Então é uma perguntinha rápida aí, você responde. Se quiser dar o porquê, você fica à vontade. É high grade ou high yield? High grade. Contrato típico ou atípico? Ai. Cara, aliás, posso voltar na resposta anterior? Eu diria 70 high grade, 30 high yield, da mesma forma que eu diria 60% atípico e 40% típico, vai, alguma coisa assim. Imóvel bom ou um bom gestor? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Cara, a vida de fundo imobiliário aqui, de análise de fundo imobiliário, tem me indicado que às vezes o bom gestor faz mais milagre do que um bom imóvel. Se você conseguir combinar os dois, ficaria perfeito, mas fantástica a sua pergunta. Fantástica, tá? Tem muito bom imóvel aí que está largado e tem muito imóvel não tão bom que o gestor tira sangue de pedra e entrega resultado. Boa pergunta a sua, fantástica. Interessante, bom saber. Um imóvel bom ou uma localização boa? Aí eu prefiro a localização boa. É papel ou tijolo? De novo, uns 60%, 70% tijolo e uns 30%, 40% papel. Agora essa que é a mais difícil aí, vai gerar dúvidas. Suno 30 ou IFIX? Cara, honestamente, o Suno 30 parte do IFIX. Então eu falo que o Suno 30 é uma derivada do IFIX. Sem o IFIX, o Suno 30 não existiria. Só que ele é o filho prodígio. Então o Suno 30 é o filho prodígio do IFIX. Respondi bem ou não? Bacana, respondeu. Você tem algum recado final aí que você quer deixar para a galera? O recado final é o seguinte: você merece todo esse sucesso. Eu vim aqui em respeito e o carinho que eu tenho por você. Curtam aí o vídeo, compartilhem Gente, é isso. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários está sendo construído na base da amizade, do coleguismo, na base da vontade de fazer as coisas darem certo. Eu acho que a indústria de ações, o mercado de ações, não começou assim. Eu talvez não lembre ali em 1970, 80, porque eu não tinha nascido, né? Mas eu não acho que a indústria de ações começou assim.
Eu não acho que a indústria de fundos de investimentos não começou assim. Tanto é que hoje você tem, não sei se você sabe, nós temos quase 20 mil fundos de investimentos. Só que a indústria de fundo imobiliário, ela está começando diferente, ela começou diferente. Nessa amizade, na vontade de querer fazer a coisa dar certo, de vestir a camisa da indústria, de defender a ferro e fogo, de você estar dentro de um círculo ali em que você sabe que aquilo ali é interessante e que vai mudar a vida das pessoas. Então, quero crer que até 2030, daqui a 10 anos, fundo imobiliário seja a categoria que mais cresceu no Brasil e que tem mais adesão dos investidores. Se isso acontecer, eu vou chegar ali nos meus 50 e poucos anos de idade, com a sensação do dever cumprido, de ter pego lá atrás aquilo que Sérgio Beleza começou, que Moise começou lá atrás, o pessoal da Brei, né, começou lá atrás, o meu querido amigo lá, Vitor Bidetti. Então essa turma começou lá atrás, com nada na mão, fazendo fundo de 50, 100 milhões de reais, que nossa, para você juntar 50 milhões de reais era quase que impossível há 20 anos atrás. E eu vejo hoje essas pessoas ainda presentes na indústria, fazendo o trabalho delas, e todas elas amigas entre si, todos eles continuando com sangue no olho, defendendo a indústria. E o que eu tenho para oferecer é isso, conhecimento, e que daqui 10 anos a gente olhe para trás e fala, poxa, eu escrevi o nosso capítulo aqui, assim como você, assim como várias outras pessoas que fazem esse trabalho. Então a mensagem final é essa, de que a gente está no mesmo barco e que daqui 10 anos a gente vai ter feito parte de um capítulo da história que mudou a vida dos brasileiros. Sim. Que mudou a vida dos brasileiros. Porque se amanhã eu conseguir entregar uma previdência, e eu acho que o fundo imobiliário é um ativo previdenciário para vários outros brasileiros, um médico, um engenheiro, um dentista, um policial militar, enfim, seja lá quem for, eu acho que de alguma forma a gente contribuiu para um país melhor, do nosso jeito, né, dentro daquilo que a gente pode fazer. Então é isso. E parabéns pelo site, espero ser convidado de novo quando chegar em 200 mil, 300 mil e por aí vai. Ah, com certeza. Professor, muito obrigado pela presença, realmente fico muito feliz em poder contar com você aqui, realmente você é uma pessoa que a gente vê que respira fundo imobiliário. Eu lembro até lá no começo, lá do status, eu te liguei, você ficou 1h30 no telefone me dando uma aula, assim, você nem me conhecia direito, e falando de FIIs e eu aprendendo. Então, assim, você é uma pessoa muito humilde, que realmente a gente vê que você quer mudar a indústria, você quer fazer a diferença, então eu fico muito feliz em poder contar com você do meu lado aí. Posso contar uma fofoca para todo mundo aqui, que ninguém nos ouça? As primeiras vezes que você fez contato comigo, né, como a gente atende um monte de gente, e sempre o pessoal vem, queria fazer isso, queria fazer aquilo, tal. Quando você me mandou a proposta de querer fazer alguma coisa, né, eu pensei comigo, cara, esse cara tá vindo para fazer um site, pô, já tem 3, 4, 5, 6 sites. Cara, sem brincadeira, ele vai fazer mais do mesmo, né? Enfim. Mas eu vou lançar um desafio para ele. Eu peguei e falei um monte de coisa que eu acho que estava faltando na indústria que eu queria que tivesse. Só que eu juro para você que quando eu falei isso para você, eu falei, bom, agora esse cara volta daqui 3 anos com nada feito ou alguma coisa feita. E você me volta, tipo, 1 mês depois, alguma coisa assim, com essa vozinha sua humilde desse jeito. Professor, posso compartilhar com o senhor aqui? Quando eu entrei, passei a mão no telefone, liguei pro Thiago, falei, Thiago, tem um gênio aqui na minha frente, pelo amor de Deus, vai conversar com esses caras, porque realmente é fantástico o projeto deles, né? Então, acho que o Status Invest é um reconhecimento nosso aqui também, e eu acho que você merece, porque, cara, eu te passei uma missão impossível, e você em, 20, 30 dias, fez tudo e mais um pouco. Então, assim, pelo amor de Deus, cara, você não existe, cara. Como eu te falei, eu aprendi a te admirar porque é incrível. O desafio que eu passei para você era uma coisa inimaginável para 99% das pessoas que trabalham no mercado, e você conseguiu fazer e muito mais. Então, pelo amor de Deus, fantástico.
É só deixar um recadinho no final para o pessoal que está nos acompanhando aqui. A gente está comemorando aí nossos 100 mil seguidores. Assim, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês têm feito a diferença aí no site com sugestões, com as críticas, sempre ajudando a gente a evoluir. E esse mês aí a gente vai soltar muita funcionalidade bacana, gratuita, como forma de agradecimento, para que a gente possa continuar essa parceria aí ao longo do tempo. Claro. E novamente, obrigado pela presença, professor. E a gente se vê aí na próxima. Vai ter muita coisa bacana para a gente apresentar. Parabéns, parabéns. Tô vendo o Rodrigo Colombo enchendo o saco aqui, falando que eu tô com a barba bonitinha. Isso aqui é obediência à minha esposa, que eu ia dar uma entrevista hoje aí pro pessoal da CBN. E ela falou, você não vai deixar essa barba, você vai fazer essa barba, né? Eu falei, agora eu vou ter que fazer a barba. Então tá bom. Então, sinal que o pessoal gostou e notou, pelo menos, então tá bom. Um abraço, bom, pessoal, Rodrigo. Obrigadão aí, obrigadão pela audiência aí. Boa noite e até amanhã. Obrigado, professor. Valeu, moçada. Tchau, tchau.